Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula. A nossa ferramenta disponibilizada no nosso site www.eadelages.com.br. E você pode também se inscrever no nosso canal e também receber aí todos os materiais produzidos pela nossa igreja, todo o departamento de comunicação aqui da nossa igreja. À frente desse trabalho, departamento de comunicação, o presbítero irmão Jael Móvel, tem sempre um material edificante para os irmãos. Então se inscreva no canal, deixa o teu ok e você vai ser ricamente abençoado e edificado. E hoje nós estamos aqui para a lição de número 2, que tem como tema ética cristã e a ideologia de gênero. Lembrando que a lição de número 1 foi uma introdução do trimestre, falando do que é ética, o que é a ética, é a conduta do cristão. E nós vamos ver aqui os valores que o cristão precisa preservar de acordo com a palavra de Deus. Lembrando que existem vários conceitos sobre ética, mas nós vamos aqui estudar sobre a ética cristã, que significa uma conduta ideal de acordo com a palavra de Deus. E agora nós vamos ver a lição número 2, a conduta ideal de acordo, ou aliás, diante deste tema tão atual e aí relevante na sociedade de hoje, em relação à ideologia de gênero. Então a lição tem 3 partes. A primeira parte nos diz aqui ideologia de gênero, vamos ver o que significa a palavra ideologia. E a segunda parte, consequências da ideologia de gênero, nós vamos ver aqui as consequências. E a terceira parte, o ideal divino quanto aos sexos. É um assunto muito pertinente, muito relevante, importante, para que a igreja aprenda o que a palavra de Deus ensina acerca deste assunto. O texto áureo está baseado em Gênesis capítulo 1, versículo 27, a leitura bíblica em classe Isaías, capítulo 5, 18 ao 24. Hoje nós vamos aqui estudar a lição e eu quero fazer leitura. Cada tópico aqui eu quero abordar um texto bíblico para fazermos uma reflexão do que a Bíblia diz em relação a esses assuntos. Então, tenha a tua Bíblia em mãos aí, depois a gente vai estar postando os slides. Tenha a tua Bíblia em mãos, para que a gente possa aí estudar os textos bíblicos acerca deste assunto. Compreender que hoje essa questão da ideologia de gênero, nós vamos aprender aqui a origem disso. Isso está vindo da onde? Quem está por trás disso? O que a Bíblia fala por isso? Isso é maligno? Existe uma influência maligna? Isso diz respeito ao resultado do comportamento de homens carnais que não temem a Deus? O que a Bíblia fala sobre isso? Nós vamos ver os padrões bíblicos em relação a Deus ter criado macho e fêmea, em relação ao ser humano se identificar com a sua sexualidade definida por Deus. Mas nós vamos ver também o ponto de vista secular em relação a isso e que o que muitos grupos de pessoas pensam sobre isso, inclusive está relatado na Bíblia, o que os grupos de pessoas pensam sobre esses assuntos. Então a Bíblia tem recomendação clara em relação a esse assunto. Preste bem atenção, a primeira parte, ideologia de gênero, primeiro tópico, definição de ideologia. Muito bem colocado aqui pelo nosso escritor, o termo foi desenvolvido pelo francês Destutt de Tracy, no século XVIII, ele nasceu em 1758, e faleceu em 1836. O conceito foi amplamente usado pelos alemães, Karl Marx e Friedrich Engels, autores do Manifesto Comunista de 1848. Aqui, a primeira parte da lição traz aqui um conteúdo histórico, de como nasceu essas expressões, ideologia de gênero, e também as manifestações que a sociedade começou a fazer para apoiar essa ideia. Mais à frente aqui nós vamos ver aqui as manifestações, principalmente no terceiro tópico aqui da primeira parte. Mas ideologia de gênero, nós vamos ver aqui a definição de ideologia. É o estudo das ideias. Ideia, logia, estudo. Então, isso significa dizer que na sociedade surgiram grupos de pessoas com ideias diferentes, contrárias à palavra de Deus em relação a este assunto. E essas pessoas começaram a defender essas ideias até que isso se tornou, nos dias de hoje, movimento social. Lamentavelmente, essas ideias contrárias à palavra de Deus, elas se tornaram, deram origem a movimentos
sociais, ou um grande movimento social, em se tratando aqui de ideologia de gênero. Tem um grande movimento social entre a sociedade, tem grupos de pessoas que estão lutando para aprovarem, fazer com que toda a sociedade aceite suas ideias, e essas ideias são totalmente contrárias à palavra de Deus. Então nós vamos aprender aqui o que diz a Bíblia em relação a isso. Primeiramente, então, ideologia e o estudo das ideias. Então, lá no século XVIII, 1758, francês Destutt de Tracy, ele então começou a usar, desenvolver esse termo, ideologia. O conceito foi amplamente usado pelos alemães Karl Marx. Karl Marx, aí, o marxismo, né? Eles tiveram forte influência, né, para cooperar com as ideias feministas em relação à opressão que eles achavam que os homens traziam sobre as mulheres nessa época. Mais à frente nós vamos falar sobre isso. Mas aqui, essa ideologia, a Bíblia ela é bem clara que existem no mundo, o povo de Deus sempre na terra foi diferente, as ideias do povo de Deus sempre foi diferente. A ideia de Abel era diferente da de Caim, a ideia de Sete era diferente de seus irmãos, a ideia de Noé era diferente do povo da sua época, a ideia de Enoque era tão diferente em suas ideias para agradar a Deus, que a população da sua época queria matá-lo. Por isso que Deus tomou para si para que ele não visse a morte, ou seja, no original diz respeito para que ele não fosse assassinado. Tinha pessoas querendo matar Enoque porque as suas ideias eram diferentes. Então, já que existe as ideias que agradam a Deus, existe também as ideias que desagradam a Deus. E a lição vem falando aqui de ideias que existem na sociedade que são contrárias à vontade de Deus. E essa questão da ideologia de gênero é muito contrária à palavra de Deus. Mas eu quero mostrar aqui que a Bíblia traz, a palavra de Deus é bem clara, mostrando que existem inúmeras pessoas com ideias contrárias, ideias diferentes da palavra de Deus. E eu começo fazendo leitura, por isso que eu disse, nós vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, a palavra do Senhor nos diz assim: derrubamos raciocínios. Eu tenho aqui uma versão um pouco diferente. Nós derrubamos raciocínios ou ideias e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então já o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos de Corinto, segundo os historiadores, aproximadamente, Paulo deve ter escrito 4 cartas aos irmãos aos Coríntios, mas a história conseguiu preservar 2. Mas aqui na segunda carta, na segunda epístola, Paulo já diz que tinham ideias contrárias que se levantavam contra as coisas de Deus. Ele é bem claro dizendo aqui, nós derrubamos os raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento à obediência a Cristo. Ele está dizendo que havia já na sua época muitas pessoas com ideias contrárias à palavra de Deus. Também em Efésios capítulo 4, tá lá, a lição vem falando de ideologia. Nós vamos aqui analisar uma ideologia contrária à palavra de Deus, mas agora estamos vendo que a Bíblia mostra que desde a época da igreja primitiva sempre houve seres humanos com ideias diferentes. Por que eu estou falando isso? Não se assuste. Tem cristãos hoje evangélicos que estão cedendo às pressões das ideias contrárias de grupos na sociedade. E a ideologia de gênero, tem tanta gente fazendo barulho aí sobre a ideologia de gênero, que tem cristãos que estão cedendo. Não ceda. O povo de Deus sempre serviu a Deus na terra diante de outras pessoas com ideias contrárias, mas nunca recuaram. O apóstolo Paulo não recuou, os apóstolos não recuaram, Jesus não recuou, todos os santos profetas não recuaram, a igreja primitiva não recuou, e nós não vamos recuar. Deixe o mundo com suas ideias contrárias. Mas olha só o que diz a Bíblia em Efésios, capítulo 4, versículo 17, sobre os pensamentos contrários que existem na sociedade. 17 e 19. Nos diz assim: portanto, digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os outros gentios, na vaidade do seu pensamento. Então, existem pensamentos muito contrários à palavra de Deus.
Versículo 18, entenebrecidos no entendimento. Então, os que hoje apoiam a ideologia de gênero são ideias contrárias à palavra de Deus e estão entenebrecidos no entendimento. Eles estão com o entendimento coberto, não conseguem ver a luz da verdade e vão morrer por isso. E não vão concordar, não vão aceitar. Eu costumo dizer que não adianta nem querer discutir com essas pessoas. A Bíblia manda nós evitarmos essas pessoas. Olha só, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles. A Bíblia já mostrava, já mostra, né? Ainda mostra, mas já mostrava que essas pessoas estão pelo mundo contrariando a vontade de Deus. Pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Não se assuste com ideias, com ideologias contrárias à palavra de Deus. A Bíblia já mostrou que haveria e que existiriam essas pessoas, que existia e ainda existe essas pessoas, ok? Então aqui ideologia é o estudo das ideias, e no que diz respeito à ideologia de gênero, é uma ideia muito contrária à palavra de Deus. E já aqui no primeiro tópico, 2 Coríntios 10 e 5 e Efésios 4, 17 e 19, a Bíblia mostra que teriam muitas pessoas com pensamentos contrários à palavra de Deus. Mas nós temos autoridade, disse Paulo, que nossas armas não são carnais, são poderosas no Espírito, para trazer cativo essas ideias até os pés de Jesus Cristo. Tá? Não recue, porque pelo poder do Espírito Santo, você faz com que essas ideias elas sejam derrubadas, como disse o apóstolo Paulo. E a Bíblia diz que a unção do Senhor despedaça todo o jugo. Então, se encha de Deus, que Deus vai te usar no momento certo para trazer essas ideias cativas até os pés de Cristo. Segundo tópico, ideologia de gênero. Nós temos aqui, a palavra gênero tem origem no grego genos, que significa raça. Então, na concepção da lógica, o termo indica espécie. Então, usualmente deveria indicar o masculino e o feminino. Usualmente, naturalmente. Como ocorre na gramática. Nesse sentido, a expressão é inofensiva. Porém, na sociedade pós-moderna, que é a nossa, tal significado é relativizado e distorcido em ideologia de gênero. Essa ideologia também é conhecida como ausência de sexo. Na ideologia de gênero, eles dizem que a pessoa nasce sem sexo definido, que é uma questão interior, descobrir o sexo a partir do amadurecimento das ideias, do amadurecimento da moralidade, do caráter. Eles pensam isso, eles dizem isso. A pessoa pode nascer homem, estereótipo masculino, o corpo masculino, o estereótipo, todo o sistema anatômico masculino, mas eles dizem que a pessoa vai se descobrindo e pode chegar à conclusão de que não é homem, mas é mulher. Então, a ideologia de gênero prega isso, que a criança nasce sem definição de sexo, seja menino ou menina. Ele vai descobrir isso no amadurecimento da vida. Então, isso é uma grande heresia. Nós vamos ver o que a Bíblia fala de pessoas que pensam assim. Preste bem atenção. Então, aqui, nesse segundo tópico, essa ideologia também é conhecida como ausência de sexo. Esse conceito ignora a natureza e os fatos biológicos, alegando que o ser humano nasce sexualmente neutro. Mas olha o que diz a Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3. Vamos lá. Eu disse que nós vamos comparar aqui cada tópico com o que diz a Bíblia. Acho muito importante a gente ter bastante base bíblica em relação a esses assuntos. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo do 1 ao 8, que nos diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, vão priorizar em primeiro lugar os seus pensamentos e as suas ideias, e não as ideias de Deus sobre todas as coisas, como é o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Em primeiro lugar, o que pensa Deus, e não o que eu penso. Então, nos últimos dias surgiriam pessoas, tá? Quando você vê alguém aí defendendo uma ideia contrária à palavra de Deus, ela é amante de si mesmo. Tá? Homens amantes de si mesmo, gananciosos. Paulo aqui usa um contexto mais específico naqueles dias, né?
ele estava sofrendo com líderes avarentos, né? Presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem temor de Deus, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Aqui ele fala mais amigos dos prazeres, as pessoas priorizam os desejos da sua carne em relação a Deus. Não estão nem aí com a vontade de Deus. Traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder da piedade. Afasta-te também deles. Então aqui, nos últimos dias, surgiriam homens amantes de si mesmos. Só iriam se preocupar com suas ideias, suas vontades. É para a igreja se afastar dessas pessoas. Por quê? Suas ideias são contrárias à palavra de Deus. Então aqui, ideologia de gênero. As pessoas que pensam que o ser humano nasce com uma neutralidade sexual, sem ter o seu sexo definido, essas ideias, elas são contrárias à palavra de Deus, ok? E nós temos que refutar essas ideias. Nós temos que saber aqui administrar uma coisa muito importante. Nós temos que respeitar as pessoas, tá? Nós não devemos ser ásperos, agressivos, não devemos acusar, julgar as pessoas. Não. Agora, as ideias, as doutrinas, as heresias, nós temos todo o direito de refutá-las. Você pode até dizer, se algum dia você passar por uma situação, olha, meu senhor, minha senhora, respeito o senhor, né? Não tenho nada contra a sua pessoa, porém não sou obrigado a aceitar suas ideias, tá? Suas doutrinas. Eu refuto elas porque são contrárias à palavra de Deus. Então nós temos todo o direito de não aceitar doutrinas e ideologias de qualquer natureza que seja contrário à palavra de Deus. Respeite as pessoas, mas também se posicione. Como eu digo, muitas das vezes eu sou evangelizado por testemunhos de Jeová ou os mormons, eu falo para eles, olha, respeito vocês, mas as doutrinas que vocês pregam, eu refuto elas, porque elas são contrárias à palavra de Deus. Elas eu refuto. Vocês eu respeito, quero bem vocês, desejo o bem de vocês, mas suas doutrinas eu refuto elas. Suas ideias eu refuto elas. Nós temos todo o direito de nos manifestar, e temos que nos manifestar. Temos que nos manifestar contra essas doutrinas. Com respeito, sem ignorância, sem violência, mas temos que nos posicionar. Ideologia de gênero é uma ideia contrária à palavra de Deus. Tópico 3, marxismo e feminismo como fonte dessa ideologia. Então, essa ideologia ela cresceu a partir do século XVIII. Ela cresceu forte e principalmente a partir do século XIX. Ela chegou forte mesmo entre as sociedades desenvolvidas, industrializadas. Isso começou na França, depois na Alemanha, e isso se espalhou pelo mundo. Tá? Mas a partir do século XIX, isso ficou bem forte. Nos escritos marxistas, a ideologia deixa de ser apenas o conhecimento das ideias. Nos escritos de Marx, a ideologia não era apenas uma ideia, mas se tornou uma arma para eles lutarem a fim de sustentarem, defenderem suas ideias de maneira que o povo aceitasse suas ideias. Olha só, passa a ser um instrumento que assegura o domínio de uma classe sobre a outra. Então, a partir do século XIX, mais precisamente 1884, quando foi lançado o livro, A Origem da Família, a Propriedade Privada e o Estado, em 1884, eles tentaram fazer com que uma classe dominasse a outra, ou seja, a classe da ideologia de gênero dominar a classe tradicional cristã. Então, olha só como a coisa ficou realmente mais difícil. Porém, o que diz a Bíblia sobre isso? 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então essas ideologias, esses escritos que se levantam contra a palavra de Deus são doutrinas de demônios. Não se assuste, tá? Olha só, 4:1, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência. A partir do século XIX,
Homens e mulheres se levantaram com ousadia para defender suas ideias contrárias à palavra de Deus. O que é isso? Mentes cauterizadas. As pessoas são capazes de darem a vida por essas mentiras. Então nós temos que ficar atentos e saber que a Bíblia já estava advertindo que iriam aparecer essas pessoas. Então, marxismo e feminismo como fonte dessa ideologia. O marxismo exerceu forte influência no feminismo, especialmente o livro A Origem da Família, a propriedade privada e o Estado, onde a família patriarcal é tratada como sistema opressor do homem para com a mulher. É tanto que nesse modelo, nesse estudo sobre família, nós tínhamos aí apenas a família nuclear. O modelo de Deus é a família nuclear, pai, mãe e sua prole, seus filhos. Mas hoje no Brasil, existe aproximadamente 9 tipos de família. Eu trouxe apenas alguns aqui para você ver. Por exemplo, nós temos no Brasil família matrimonial, aquela formada pelo casamento. Olha só o que o Brasil define, a lei, a Constituição do Brasil. Tanto heterossexual como homoafetivo. Já no Brasil, matrimônio é a união tanto de casais héteros como casais homossexuais. Então, é lamentável, né? Família monoparental, família formada por qualquer um dos pais e seus descendentes. Família anaparental, o prefixo ana significa sem, ou seja, família sem pais, formada apenas por irmãos. Família unipessoal, quando nos deparamos com uma família de uma só pessoa. Hoje tem muitas pessoas que não querem mais constituir, não querem casar, constituir matrimônio, nem ter filhos, mas ele julga que é uma família. Família mosaico ou reconstituída, né? Pais que têm filhos e se separam e eventualmente começam a viver com outra pessoa que também tem filhos de outros relacionamentos. É chamada família mosaico. Família simultânea ou paralela se enquadra naqueles casos em que um indivíduo mantém suas relações ao mesmo tempo, ou seja, é casado e mantém uma outra união estável, ou mantém 2 uniões estáveis ao mesmo tempo, chamada família simultânea. Tem também a família eudomonista, família afetiva, formada por uma parentalidade socioafetiva. São pessoas que são amigas e têm um relacionamento afetivo e se consideram famílias. Então aí tem vários tipos de famílias, né? E nós sabemos que a Bíblia ela apresenta um modelo de família, né? Claro que existe, não tem nada de errado, às vezes a mulher perdeu o marido, então aqui vai entrar no caso aqui da família monoparental, né? Formada por qualquer um dos pais e seus descendentes. Então tem modelos de família que não é contrário à palavra de Deus, mas já tem outros modelos de família que é bem contrário à palavra de Deus. Mas aqui a primeira parte da lição, falando de ideologia de gênero, aprendemos o que é ideologia, é o estudo das ideias. Ideologia de gênero é uma ideia que as pessoas têm que o ser humano nasce sem definição de sexo. Vai definir o sexo com a maturidade. Se ele for menino e entender que é menina, ele vai se aceitar como menina. Então, é a ideia que eles pregam. Ideologia de gênero é isso. Então, nós temos que entender que tudo isso a palavra de Deus refuta, rejeita. E isso surgiu com força nas sociedades industrializadas a partir do século XIX, com um pensamento marxista e também o feminismo, onde as mulheres aí começaram a querer lutar para ter independência. Não que seja errado mulher ser independente, não é errado. Mas o feminismo, eles querem fazer uma luta aberta contra os homens, porque o feminismo interpreta que o homem oprime a mulher. Tá? Então nós sabemos que existem muitos homens que são machistas, mas a grande maioria das pessoas na sociedade não oprime as mulheres. As mulheres são respeitadas, principalmente aqui no Ocidente. Nós respeitamos as mulheres. E elas têm seu espaço, estão aí contribuindo na sociedade, entre a igreja. As mulheres são muito respeitadas. O próprio Deus valoriza as mulheres. O cristianismo nunca desvalorizou as mulheres. É tanto que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 11, ele diz que o homem não é sem a mulher e a mulher não é sem o homem. Deus nunca foi machista, o cristianismo nunca foi machista. O problema é que alguns homens cometeram erros no relacionamento com as mulheres, mas o cristianismo, Deus nunca foi machista, e muito menos o cristianismo. Então, infelizmente, tem grupos, chamado grupo feminista, que acham
que todos os homens oprimem as mulheres, e elas estão numa luta tremenda, querendo aí está acontecendo já ao contrário, né? As mulheres estão oprimindo os homens em alguns aspectos. Vamos lá? A segunda parte, consequências da ideologia de gênero. Vimos aqui o que é a ideologia de gênero, e agora as consequências. Troca de papéis entre homens e mulheres. A troca de papéis entre homens e mulheres. Deus estabeleceu princípios bem claros, imutáveis. E os homens e as mulheres não podem mudar o seu comportamento diante de Deus, no que diz respeito às responsabilidades masculinas e responsabilidades e deveres femininos. Prestar atenção. A ideologia de gênero propaga que os papéis dos homens e das mulheres foram socialmente construídos. Olha só que ideia, irmãos. Preste bem atenção. Foram construídos, eu gostei dessa definição aqui, por isso que eu estou fazendo bastante leitura hoje aqui na lição, porque tem bastante coisa interessante mesmo aqui. Sempre a lição traz coisas interessantes, né? Mas hoje aqui, preste bem atenção, é um conteúdo aqui bem informativo, acerca de um assunto bem atual. A ideologia de gênero propaga que os papéis dos homens e das mulheres foram socialmente construídos e que tais padrões devem ser desconstruídos. Ou seja, eles pregam que o homem só é homem porque a sociedade construiu que o homem é homem. A mulher é mulher porque a sociedade construiu que a mulher é mulher. Mas a mulher pode ser homem e o homem pode ser mulher. É isso que eles pregam. Olha só, essa posição não aceita o sexo biológico, macho e fêmea, como fator determinante para a definição dos papéis sociais do homem e da mulher. Entretanto, as escrituras sagradas ensinam com clareza a distinção natural dos sexos, tá? Como está lá em Gênesis 2, 15 ao 25 e Provérbios 31, 10 ao 31. Mas eu quero fazer leitura aqui de Romanos 1, 25 ao 32. Muito importante para você ver que essas pessoas estão se levantando contra Deus, mas a Bíblia já havia advertido e mostrando que essas pessoas iriam aparecer. Romanos capítulo 1, versículo 25, diz assim: mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém? Pelo que Deus os abandonou às paixões infames. Tá? Aí os que mudam, que querem mudar os papéis de homem e de mulher. Até as suas mulheres mudaram o uso natural. Olha o que diz a Bíblia. Mudar o uso natural no contrário à natureza. Está falando realmente dos desejos da mulher, do papel da mulher em relação ao marido, tá? Inclusive a intimidade da mulher em relação ao marido, mas muitas mulheres mudaram isso. Semelhantemente também os homens, aqui mostra com mais clareza que tipo de mudança é essa. Os homens, deixando o uso natural da mulher, que seria o relacionamento íntimo, sexual com a mulher, inflamaram-se em sua sensualidade uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza. Como é que essas pessoas querem dizer que Deus aprova um negócio desse, se está claro na palavra de Deus que aqui eles cometem torpeza, que é algo reprovável diante de Deus. Deus não aceita nem palavra torpe, quanto mais atitude torpe. A Bíblia condena as palavras torpes, a Bíblia fala que não haja palavra torpe na tua boca, e muito menos atitude. Isso contraria completamente a vontade de Deus. E aqui então, as consequências da ideologia de gênero é a troca de papéis, que a Bíblia já disse que homens e mulheres já estavam naquela época trocando os papéis. Então nós temos que ver o que a palavra diz e não aprovar essa ideia. Por que eu estou falando com veemência, com ousadia esse assunto? Nós estamos sentindo e vendo e presenciando evangélicos que se dizem evangélicos que já estão apoiando a ideologia de gênero. Eu lamento se de repente algum irmão evangélico tem na sua família, né, de repente um irmão tem uma filha que pensa dessa forma, que apoia a ideologia de gênero, tem um filho, nós lamentamos, né, sabemos que é difícil para um pai, para uma mãe. Agora, em hipótese alguma, a pessoa deve concordar com essas ideias contrárias à palavra de Deus. Lamentamos, é triste para um pai, para uma mãe, mas por ele ser pai, ele não pode concordar com o filho. É nesse ponto que Jesus foi bem claro. Se for preciso,
ter que tomar uma atitude no que diz respeito a escolher a verdade, não rejeitar as pessoas, mas se posicione, tá? Nesse sentido aí que o Senhor Jesus diz assim, olha, se precisar negar o Pai, as ideias do Pai, negue. Se precisar não concordar com as ideias do Filho, não concorde. Não tente coadunar só porque é pai, só porque é filho. Eu sei que é muito difícil esse assunto, polêmico até mesmo, a gente se sensibiliza, nós temos na nossa cidade aqui pais evangélicos que estão passando por isso. Tem uma filha que agora tem desejo aí de se relacionar com outras meninas, tem aí filhos que têm desejo de se relacionar com rapazes e estão aí defendendo a ideologia de gênero, mas nós não podemos concordar com as ideias. Tá? O pai tem que se posicionar, tá? Ele não vai expulsar o filho, bater no filho, maltratar o filho, não vai ser preconceituoso ao ponto de partir para a ignorância com o filho. Não, usar de brutalidade, agressividade física. Jamais, nós não apoiamos isso. Mas se posicione, não concorde, Deus vai dar graça, Deus vai iluminar os pensamentos e vai conceder a graça para que esse assunto seja superado pelo poder da palavra de Cristo, ok? Então, as consequências, troca de papéis, a ideologia de gênero prega isso, porém a Bíblia ela é bem clara mostrando que apareceriam pessoas querendo trocar os papéis, já trocavam nessa época de Paulo e muito mais nos dias de hoje. Agora olha só, confusão de identidade para o ser humano. É outro problema, outra consequência da ideologia de gênero, confusão de identidade. Olha o que diz Romanos capítulo 9, versículo 20. Romanos 9, 20. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Dirá a coisa formada ao que a formou? Por que me fizeste assim? Lá naquela época já tinham pessoas que não queriam aceitar a natureza que tinham recebido de Deus. É isso que Paulo tenta mostrar. Mas quem és tu, ó homem? Coisa formada, para questionar quem te formou? O homem não é ninguém. Então Paulo já está tentando dizer, Paulo não está tentando mudar o pensamento das pessoas. Não, os apóstolos nunca tentaram obrigar ninguém, mas deixo claro que essas pessoas estão erradas. Elas estão erradas com as suas ideias. Então a pessoa que recebeu de Deus uma natureza, macho ou fêmea, elas devem aceitar, não questionar aquele que a formou. Então nós temos que entender, como diz aqui, a confusão de identidade para o ser humano. Então os seres humanos pensam dessa forma, nós devemos entender que a palavra de Deus adverte. Não adianta querer questionar. Quem questiona está errado. É isso que Paulo está querendo mostrar aqui. Quem és tu? Se você está tentando fazer isso, você está errado. Ok? Ponto 3. Desvalorização do casamento e da família. Um grande problema. A primeira instituição que Deus criou na Terra foi a família. E a ideologia de gênero, ela vai destruir com a família modelo, a família padrão que Deus estabeleceu na face da Terra. Olha o que diz Gênesis 2 e 24. É um texto bem conhecido, vale a pena lermos. Gênesis 2 e 24. Portanto, deixará o homem a seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Sabe o que Deus está querendo mostrar aqui nesse versículo? Deus está revelando a unidade do casamento. Deus está querendo dizer, quando o homem não é obrigado a casar, mas quando o homem deixar o seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, eles vão ser uma só carne. Este é o propósito do casamento, promover a união, para que juntos o casal possa servir melhor a Deus. Porque o propósito da união, eu até coloquei aqui, Deus criou o homem e a mulher para o auxílio mútuo, o propósito do casamento é esse, auxílio mútuo, realização pessoal e procriação. Então o casamento tem 3 grandes propósitos. Auxílio mútuo, para melhor servirem a Deus. Realização pessoal, para satisfazer suas necessidades, sentimentais. E para procriação. Agora, a ideologia de gênero, com a ideia que eles têm,
de homem querer ser mulher, mulher querer ser homem, e se unirem mulher com mulher e homem com homem, porque o resultado final da ideologia de gênero é isso. É a união mulher com mulher, homem com homem. O que acontecerá? A família será destruída. E aí, destruindo esse modelo de família, sabe o que vai acontecer daqui 100 anos, se toda a sociedade aceitar essa ideia? O ser humano vai desaparecer da Terra. Coloque um casal heterossexual numa ilha, isolados, e coloque, segundo a ideologia de gênero, um casal homossexual, 2 homens, em outra ilha, e vá lá depois de 100 anos. A ilha onde ficou o casal heterossexual vai ter dezenas de pessoas lá. Agora, a ilha em que foi colocado o casal homossexual vai ter só 2 cadáveres secos lá, morto, apodrecido, e mais ninguém na ilha. É isso que a ideologia de gênero quer fazer com a sociedade. Acabar, dizimar com as famílias. Entendeu? Então, nós temos que entender que isso é uma arma que o diabo está tentando colocar nas sociedades para destruir a raça humana. E se fosse só destruir no aspecto de morrer aqui na Terra, ainda não era tão grave. O problema é que se morrer sustentando essas ideias, a pessoa será vítima depois da segunda morte. E nós temos que temer. Jesus falou, não temo o homem, porque o homem ele pode apenas matar, mas temer aquele que pode tanto matar e lançar a alma no inferno. Depois da segunda morte vai ser terrível. Então, a desvalorização do casamento e da família. Deus deseja a unidade. Tá? Deus deseja a união para, como eu falei aqui, para o auxílio mútuo, realização pessoal e a procriação. E a última parte, o ideal divino quanto aos sexos. Agora vamos ver o que a Bíblia mais propriamente fala. A criação de 2 sexos. Nós temos aqui, a Bíblia revela que Deus criou 2 sexos anatomicamente distintos. E criou Deus homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E não é apenas no aspecto anatômico, mas também no aspecto sentimental. O homem é diferente emocionalmente da mulher. Isso já foi provado até cientificamente. A própria Bíblia diz que a mulher é o vaso mais fraco, ela é mais sensível emocionalmente. Então, não são iguais. E aí, infelizmente, a ideologia de gênero está tentando inverter os valores, dizer que a mulher pode ser 100% igual ao homem e o homem 100% igual à mulher. Não, a Bíblia mostra com clareza, Deus criou macho e fêmea. E essa palavra macho e fêmea traz uma distinção tanto anatômica como emocional. Homem e mulher não são iguais, nem no estereótipo e nem no lado interno emocional, ok? Deus os criou assim. A imagem é a mesma, no sentido de ter livre-arbítrio, de ser livre para tomar decisões. Porque o homem, imagem e semelhança de Deus, não é no aspecto físico, Deus é espírito, mas é no aspecto moral. O homem é livre, então o homem e a mulher são livres para tomar decisões, mas não são iguais, nem no aspecto anatômico, biológico e nem no aspecto emocional. Anatômico, né, mais precisamente, o aspecto anatômico. Biológico é a mesma matéria, mas anatômico, no formato. Vamos lá então, nós temos aqui, segundo tópico, casamento monogâmico e heterossexual. Então aqui na terceira parte, o padrão divino, o ideal divino, é que Deus criou sexos distintos. Macho, o homem, tanto anatomicamente diferente como emocionalmente, e fêmea, mulher, anatomicamente diferente. A anatomia fala do formato do corpo, tá? Questão assimétrica, medidas, aparência, formas, tá? Anatômico fala do formato do corpo, ok? Macho diferente da mulher. E emocional também. O homem é muito mais forte emocionalmente, principalmente, até a gente palestra muito para casais, e as diferenças são enormes. Por exemplo, as descobertas na área da física no mundo, as grandes descobertas, as maiores conquistas, os avanços físicos no mundo é atribuído aos homens. Por quê? Porque o homem trabalha mais esse lado da força, o lado da ação. Tá? Já as mulheres são excelentes na área da comunicação, até porque, cientificamente falando, as mulheres pensam com os 2 lados do cérebro. Por isso que tem mulheres que são
tagarelas, tá? Perdoe a expressão aqui, no sentido positivo, tá? Uma tagarela no sentido positivo, não tem problema nenhum a mulher conversar. Mas são totalmente diferentes. Então, emocionalmente, a mulher também é diferente. E o homem, se receber uma palavra de agravo, questão de 1 hora, 2 horas, já esquece. A mulher, se você agravar ela com uma palavra, vai dias para ela esquecer. A mulher, ela é muito mais sensível emocionalmente. São diferentes, completamente. A visão do homem é telescópica. O homem enxerga tudo meio por cima. Se a mulher pedir para o homem arrumar a casa, ele vai lá e está pronto, arrumei. A mulher já tem a visão microscópica. Ela já olha assim, ela já identifica. Não, está tudo fora do lugar. Ele diz que está arrumado, mas não está nada arrumado. Então, são diferentes, ok? Então, o ideal divino, Deus criou totalmente o homem e a mulher com forma anatômica diferente e também emocionalmente diferente. Agora, o casamento monogâmico. O padrão de Deus, monogâmico significa apenas um homem, tá? Se a mulher vai casar, é só com um homem. Se o homem vai casar, é só com uma mulher. Nós temos aí o caso aí de pessoas no Brasil. Nós temos aí o Mr. Catra, né, que tem várias mulheres. Ele é poligâmico, né? Então, o padrão divino é um casamento monogâmico, apenas uma mulher ou apenas um homem. E heterossexual, ou seja, homem com mulher e mulher com homem. Tá? Esse é o padrão ideal que Deus estabeleceu para os homens. A ideologia de gênero prega que você pode ter 2, 3 mulheres, que você pode ter, não tem problema, contanto que não fira os sentimentos, se houver a concordância não vai haver a mágoa. É isso que eles estão pregando, relativismo total, total. Não tem problema. Se houver a concordância, pode ter várias mulheres, pode ter vários homens. Hoje existem as casas de swing, né? Os casais vão para lá e trocam os casais. E já vi reportagens sobre isso. Aí eles dizem assim, não, mas se houver a concordância, aí não há mágoa. Não há o sentimento ferido. Pior é fazer escondido, é trair e tal. A ideologia de gênero prega isso, prega o relativismo emocional. Não, se concordar não tem problema, eles não estão nem aí com a vontade de Deus. Tá? Então eles pregam que o homem pode ter várias mulheres, se a mulher aceitar, se o homem pode ter, que a mulher pode ter vários homens, se a mulher aceitar. O que importa é ser infeliz. Tá? Até a palavra gay, tá? Vou mostrar aqui, ó. Nós temos aí um movimento no Brasil, o LGBT, que a sigla LGBT significa lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros. Tá? Em uso, essa palavra está em uso desde 1990. O termo é a adaptação, tá, de LGB, que era utilizado para substituir o termo gay para se referir à comunidade LGBT no fim da década de 1980. Mas a palavra gay, ela vem do inglês e significa alegre. Tá? Essas pessoas que decidiram agir dessa forma, o homem decidiu ser afeminado, e o homem afeminado já é antigo. Lá em Deuteronômio capítulo 28, olha o que diz a Bíblia. Deuteronômio capítulo 28. Nós estamos falando aqui de 1400 anos antes de Cristo. Tá? Nós estamos falando de 3.400 anos atrás. Quando Moisés escreveu Deuteronômio, Deus já falou para ele, olha Moisés, dá um recadinho aí para o homem mimoso, tá? Olha, Deuteronômio capítulo 28, versículo 54, nos diz assim, Deuteronômio 28, 54, o homem mais delicado, tem tradução que diz o homem mais mimoso, tá? O homem mais delicado e afetuoso do teu meio olhará sem piedade o seu irmão, a mulher de seu amor e o resto dos filhos que ainda viver, e não dará nenhum deles de carne de seus filhos que estiver comendo, porque nada restou no cerco e na angústia com que o inimigo te apertará em todas as cidades. Aqui Deus está falando na hora do aperto, o homem mimoso ia ter um tipo de reação e a mulher mimosa também. Diz aqui também será, quanto à mulher mais delicada, que seria o versículo 56, e afetuosa, que seria mulher se queria se relacionar com outras mulheres. E homens que queriam se relacionar com outros homens. A Bíblia chama de homem mimoso, homem delicado. Tá? Que eles teriam uma visão distorcida, uma visão maligna, tá? E na hora do aperto eles eram capazes, diz aqui, que a mulher era capaz de comer os próprios filhos, tá? Se a mulher fosse assim, né? Nós sabemos que tem mães por aí que se relacionam com outras mulheres.
Na hora do aperto, elas não têm amor no coração. Então Deus condena isso. Então nós temos aqui a palavra gay, quando essas pessoas, estava falando aqui, quando essas pessoas decidiram, tá? Um homem decidiu querer ser mulher, eles diziam assim, não, mas eu sou feliz assim. Eu sou feliz desse jeito. E aí surgiu a expressão, eu sou gay, eu sou feliz. Tá? Não importa o que vocês pensem de mim, eu sou feliz. Aí hoje está aprendendo o que significa a palavra gay, como surgiu essa expressão. Vamos lá então. Agora, então, o casamento padrão de Deus é monogâmico e heterossexual. E o terceiro tópico, a educação dos filhos com distinção dos sexos. Aqui, irmãos, a lição traz algo importante, mas eu quero falar algo aqui também interessante. Educar não consiste apenas em suprir os meios de subsistência e proporcionar o bem-estar necessário à família. Não é só isso. Cabe também aos pais educar os filhos na admoestação do Senhor. Eu quero me dirigir aos pais evangélicos aqui agora. Não eduquem os seus filhos apenas para o comércio. Não eduquem os seus filhos apenas para a sociedade democrática brasileira. Antes de educar os filhos para a sociedade democrática brasileira, nós devemos educá-los como cidadãos do céu. Educá-los na disciplina do reino de Deus. Antes de pensar em ele ser médico, em ele ser professor, em ele ser músico, em ele ser o que for, engenheiro, advogado, antes disso, mas que ele seja um cidadão do reino de Deus. Os pais devem ensinar os valores cristãos aos seus filhos. Porque se não tiver compromisso com isso, o mundo se compromete em ensinar ideologia de gênero. Até os professores, lamentavelmente, eu fico triste com isso, porque também sou professor, e os professores querem ensinar valores morais aos filhos. Não cabe aos professores ensinar valores morais. Eles têm que ensinar as disciplinas estabelecidas pelo Conselho de Educação e Cultura do Brasil, pelo Ministério da Educação e Cultura do Brasil. As doutrinas científicas. Cabe aos professores ensinar as matérias científicas para os alunos e não princípios morais para a ética comportamental dos alunos no que diz respeito a esses tipos de assuntos que hoje estão aí. Os professores acham que eles têm que ensinar. Eu quero dizer aqui que os professores estão muito enganados quanto a isso. Não, estão invertendo os seus papéis. Cabe ao pai passar os valores morais para os filhos. E aqui a educação dos filhos com distinção de sexo. O pai deve ensinar. Cabe também aos pais educar os filhos na admoestação do Senhor, conforme Efésios 6:4. E também promover o diálogo e o amor mútuo no lar, conforme Efésios 6:1-2. Deus diz para Moisés, assentado em casa, antes da criança caminhar, coloque ela no colo e ensine a vontade do Senhor. Ensine os meus mandamentos. Ok? Se fizer assim, ensinar a criança no caminho que ela deve andar, até quando ela crescer não vai se desviar dele. Ok? Então nós vimos aqui a segunda lição, chegamos ao final, a conclusão diz assim: a ideologia de gênero pretende relativar ou relativizar a verdade bíblica e impor ao cidadão, o problema é esse, eles querem impor, tá? Não somos nós que estamos lutando contra eles, eles querem nadar contra a correnteza, desfazer aí um mandamento que está na terra há mais de 6.000 anos, e eles decidiram da noite para o dia nadar contra a correnteza e desfazer tudo isso. Nunca vão conseguir, nunca vão conseguir. Nós não queremos empregar a força e convencer ninguém, não. Nós respeitamos as pessoas. Agora, esse movimento, eles querem a todo custo mudar os padrões comportamentais da sociedade que já estão estabelecidos há mais de 6.000 anos. Vai ser, sabe quanto que eles vão conseguir mudar? Nunca. Olha aqui, ó, no entanto, a igreja não pode fechar os olhos para a inversão dos valores. Os cristãos precisam reagir e batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Lamentamos por essas pessoas serem vítimas de setas espirituais, de demônios. Os que pregam isso nem acreditam em demônios, né? Eles acham que é fruto da cabeça deles, mas nós sabemos que existe um espírito maligno que trabalha essas questões no coração das pessoas, e essas pessoas são vítimas de Satanás. Oramos para que elas se arrependam,
amamos a alma dessas pessoas, que Deus tenha misericórdia dessas pessoas, ainda há esperança para elas se arrependerem e se converterem dos seus maus caminhos. O céu também foi feito e preparado para essas pessoas, se elas se arrependerem em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos. Agora a igreja ela precisa se posicionar, viu? Ela precisa se posicionar com respeito, com educação, mas nós temos todo o direito de posicionarmos nossas ideias de acordo com a palavra de Deus. Pois a lição vem falando, né, sobre valores cristãos. Deles não podemos abrir mão. Deus abençoe os irmãos. Convido os irmãos a domingo estarem na igreja para aprender ética cristã e ideologia de gênero. Tome cuidado para não entrar em polêmicas, né, na aula, que de repente vai ter pessoas ali que têm familiares que pensam dessa forma, que apoiam ideologia de gênero, para não entrar em choque, para não criar um desconforto na aula. Ensine a Bíblia, não seja agressivo com palavras, não seja muito direto, né? Não use tom irônico, né? Num tom pejorativo, mas para não ter Hoje nós estamos vivendo em uma situação que muitas famílias que têm pessoas que pensam assim estão na igreja. Nós devemos, com sabedoria, com amor, firmarmos-nos e ensinar a igreja a continuar valorizando os princípios bíblicos da palavra de Deus. Deus abençoe os irmãos, fiquem todos na paz de Cristo Jesus.